Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Wagner Schill, cirurgião geral do aparelho digestivo, e nessa série de vídeos eu vou procurar esclarecer algumas dúvidas em relação à cirurgia do aparelho digestivo, sobretudo a cirurgia bariátrica. Continuando nesse tema, eu vou falar um pouco a respeito do período pós-operatório. Então, você que vai passar pela cirurgia ou que gostaria de saber como funciona o período pós-operatório, continue nesse vídeo que eu vou procurar esclarecer todas as suas dúvidas. No período pós-operatório, a principal restrição do paciente é em relação à dieta. Então, nos primeiros 10, 15 dias, o paciente tem que passar pela fase da dieta líquida. Então, são pequenas alíquotas fracionadas com horário certo, quantidade certa, apenas de consistência líquida e sem gás. É importante relembrar que essa dieta deve ser prescrita e acompanhada por uma nutricionista experiente. Além da dieta líquida, é extremamente importante que o paciente mantenha uma hidratação, procurando cerca de 2 a 3 litros de líquido por dia, em pequenas frações, sem contar a dieta líquida, sem contar a quantidade de líquido presente na dieta líquida, para que mantenha a hidratação. Para saber se você está se hidratando corretamente no período pós-operatório, uma pista que a gente tem é a cor da urina. Caso a cor da urina fique mais acastanhada, mais escura, isso pode significar uma desidratação. Cheiro forte, então isso pode indicar a necessidade de você se hidratar mais. E como seria essa hidratação? Água à vontade, água de coco, Gatorade, isotônicos em geral, são permitidos nessa fase e você deve fazer o uso deles. Após os primeiros 15 dias, a consistência da dieta vai aumentando, bem como a quantidade permitida nas refeições. Então, a dieta passa por uma líquida pastosa, para que daí o paciente aceite alimentos liquidificados, um pouquinho mais consistentes. Nessa fase, é extremamente importante o uso de suplementos como o Whey Protein, que garantem um aporte proteico com relativamente pequena ingesta calórica. Após a fase da dieta líquida pastosa, você tem a dieta pastosa e então, com praticamente um mês de cirurgia, a dieta sólida, dieta branda. A segunda maior e principal restrição do paciente é quanto a fazer esforço físico e erguer peso. Então, relembrando que por 30 dias o paciente não deve erguer peso acima de 10 quilos. Principalmente nos primeiros 15 dias, é muito comum o paciente sentir náusea, fraqueza, tontura, vomitar, sentir dores no estômago, justamente pela cirurgia que foi realizada. Existe também a perda de peso, importante, as restrições na dieta, que podem justificar todos esses sintomas. Se os sintomas como fraqueza, tontura não tiverem melhora, é importante que o paciente procure o pronto atendimento para uma avaliação. Fora essas ressalvas, o paciente deve se movimentar, deve ficar fora da cama, deve descer e subir escada sem problema nenhum, podendo dirigir a partir do momento que se sinta seguro, em geral de 7 a 15 dias, poderá voltar às atividades laborais e do cotidiano, desde que não erga peso, já num período precoce que deve ser entendido entre o paciente e o médico, de acordo com a atividade exercida e o risco que essa atividade atribua ao paciente. Então, na prática, o paciente vai ter que seguir as orientações da dieta da nutricionista com acompanhamento e não deverá erguer peso nem fazer esforço físico, mas deve sim sair da cama, passear, caminhar bastante, descer e subir escada e fazer as atividades do dia a dia normalmente. O retorno ao trabalho na cirurgia por videolaparoscopia ou robótica tende a ser precoce, desde que a atividade do paciente não envolva erguer peso. Então, essas são as principais características do pós-operatório recente, digamos assim, nos primeiros 30 dias de cirurgia, que o paciente vai experimentar. Doutor, e quanto à perda de peso no pós-operatório? Eu conheço um paciente que perdeu muito mais do que eu. É normal? Então vamos lá. Cada paciente vai ter a sua perda de peso. A perda é ponderal e gradativa. Então, é esperado que o paciente perca 60% a 70% do excesso de peso. Isso, na prática, reflete de 20% a 40% do peso inicial.
com as principais técnicas que a gente tem hoje em dia. Mas isso deve ser visto ao final de 2 anos de tratamento, porque a perda de peso varia muito de paciente para paciente, que vai variar com a constituição do paciente, o peso inicial do paciente, o metabolismo do paciente, a genética, o grau de atividade física, a adesão à dieta ou não. Então, a velocidade da perda de peso varia bastante de paciente para paciente. Ela é maior nos primeiros 6 meses, depois tende a lentificar, podendo até estacionar e alguns pacientes apresentarem até um ganho de peso. Nesse período, o acompanhamento multidisciplinar é essencial para que possa ser feito, corrigir alguns desvios e mudar a estratégia se necessário, caso a perda de peso saia do esperado. Mas, de maneira geral, não se deve ficar comparando de um paciente para outro, porque cada paciente é diferente e a perda de peso de um para outro esperada também vai ser diferente. E quem pode melhor orientá-lo se a perda de peso está ou não adequada é justamente o seu médico e a equipe multidisciplinar assistente. Tá bom? Deixe o seu like, comente nos comentários se você tem alguma dúvida em relação ao pós-operatório, como foi a sua experiência e contribua para que a gente possa esclarecer as dúvidas de milhares de pacientes e de quem tiver o interesse. Ok? Obrigado.